Então, vamos continuar aqui na parte 2. Então, isso é interessante que o Freud está apontando. Ele está apontando que o analista ele está ficando nesse lugar de objeto, não é pelas características pessoais, né? É por uma resistência. O que ele quer apontar aqui é a resistência ao tratamento. E essa resistência tem sido feita a partir de quê? De colocar o analista no lugar do objeto de satisfação. Por quê? Porque na medida em que o sujeito ele chega para se tratar, o que é que o analista, qual que é o método que a psicanálise tem para tratar? Não é associação livre? Falar tudo o que vier à cabeça, sem ter nenhuma restrição, e se tiver dificuldade em verbalizar, que verbalize exatamente por essa dificuldade? O que o Freud está falando com isso? Que nós vamos, como diz Garcia Rosa, nós vamos com isso sair do mecanismo lógico da consciência para adentrar as leis de funcionamento do inconsciente. Essa fala mal colocada, maldita, essa fala que falou uma coisa, mas a intenção era outra, um nome trocado, né? Tudo isso nós sabemos que diz respeito a elementos inconscientes, né? A satisfações inconscientes. A psicanálise ela não acredita que seja um bug do cérebro, que seja um erro. Na realidade, é uma arquitetura que sai aí numa forma disfarçada para atingir satisfação. Né? Isso que a gente percebeu, que o Freud percebeu no início da psicanálise, né? Então, quando o analista convida o paciente a falar livremente sobre o que ele quiser, da forma que quiser, ele está tentando abrir os portões do inconsciente para que a gente escute como esse inconsciente funciona e aquilo que está tendendo a uma satisfação, tá? Só que na hora que a gente faz esse convite ao paciente, ao invés dele se sentir totalmente aliviado, ele tende a se sentir totalmente constrangido e resistente a participar dessa técnica. Isso por quê? Porque há uma resistência ao tratamento, né? O Freud, ao invés de virar e falar assim, mas como que você está me tratando como você trata os seus objetos de satisfação, sendo que eu não sou um deles? Você veio aqui para se tratar? Não. O Freud percebe além. Ele percebe que isso que o paciente faz tende a explicar a resistência ao tratamento, tá? Tende a fazer com que o paciente não contribua para o tratamento. Mas ele não vai bater de frente. Percebam que ele não vai trazer isso para um fenômeno da consciência e falar, olha, você está me tratando como trata os seus objetos de investimento, de satisfação libidinal. Não, ele percebe, olha, tem um mecanismo ali sendo formado que é porque eu fui atrás de ideias inconscientes e isso causou uma certa perturbação no modo de funcionamento desse psiquismo e que buscando se proteger para não mais colocar então para fora, né, na fala, os elementos inconscientes, então ele vale-se da presença do analista para colocá-lo como objeto de satisfação, tá? Então ele vai colocar o seguinte: algo do material do complexo do paciente serve para ser transferido para a figura do analista, seguido por sinais de resistência,
faltas, interrupções. Não quer dizer que 100% das faltas e das interrupções sejam por conta de resistência, mas que é preciso de ter uma atitude investigativa no sentido de pesquisa, no sentido de pesquisar, de se interessar, de desconfiar sobre essa atitude que tem aí em relação ao tratamento, tá? O que ele está colocando então? Que algo aí vai servir para se ancorar, então algo do complexo dele se ancora na figura do analista, e ao fazer isso, então, ele está transferindo, e essa transferência é exatamente para servir como resistência ao tratamento. Porque se eu colocar o analista como objeto de satisfação, eu não vou precisar de tratar, tá? E aí a gente já vai linkar então com o próximo texto, que é Observações sobre Amor Transferencial, que ele vai explicar um pouco esse mecanismo aí de colocar o analista nesse lugar de objeto de satisfação. Então, para fechar o primeiro texto, que é o texto da dinâmica da transferência, eu acho que é muito importante a gente perceber que o Freud está querendo aqui trazer que esse é um mecanismo próprio da análise, a transferência é um mecanismo que ocorre dentro da análise, que isso vai acontecer com os analistas, tá? E que isso é em decorrência de toda essa vida pulsional que vem se organizando, né? Que se organizou, que hoje tem suas consequências e que isso vai se manifestar. Essa vida psíquica, né? Das fases psicossexuais, né? Vamos dizer assim, do molde da pulsão, né? Da forma que a libido é ou não empregada, que isso vai aparecer na análise por meio da transferência, tá? E que isso não é porque o analista tem qualidades ou defeitos similares ao do objeto, mas é porque o paciente quer resistir a esse tratamento, tá? Para quê? Para evitar transformações no curso de satisfação pulsional. Yara, o tratamento é visto como ameaça? Sim, o tratamento é visto como ameaça para o aparelho psíquico. Porque apesar de sofrer, e ainda que sofra imensamente, há uma satisfação inconsciente muito maior e que é por isso que sofre até hoje, porque essa satisfação ainda é maior. O dia que essa satisfação não compensar, aí sim é que há uma tentativa desse sujeito de reaver essa satisfação pulsional perdida, tá? Então, a sacada do Freud é perceber que o paciente trata o analista assim como trata os seus objetos de satisfação pulsional. Só que o analista não tem essas características. E por que então ele entra no mesmo jogo dos objetos de satisfação? Para resistir ao tratamento, correto? Essa é uma primeira sacada do Freud muito importante que eu acho que a gente precisa ter em mente, tá? Depois ele vem trazendo em Observações sobre Amor Transferencial, que é um texto que, como eu falei, é muito complementar a dinâmica da transferência, porque ele vai explicar aqui, de fato, o que acontece, então, com esse mecanismo. Então, ele vai falar, né? Inicialmente, ele vai trabalhar que a realidade, né? A realidade, como diria a mãe da gente, os pais, na realidade, né?
ele vai, né, não é assim o ditado que fala, amor não enche barriga, né? Tá falando assim, não se pode viver só de amor, né? O Freud está falando isso aqui da seguinte forma, que a realidade impede a satisfação total do amor, né? A realidade, ela é muito maior, ou seja, você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, né? Você tem, enfim, mil compromissos que te impedem de ficar ali se satisfazendo totalmente com esse objeto de amor. Então, ele está falando que a realidade impede a satisfação, a realização total e que cada nova pessoa vai tentar se satisfazer, não é isso? Então, se não deu certo com um, tenta, o amor vai tentar, a gente investe de novo e tenta aí se satisfazer. E ele vai falar que essa insatisfação com os objetos de amor anteriores, essa insatisfação também vai aparecer na relação, vai ser dirigida aí para a figura do analista, tá? Aí ele vai falar uma coisa muito interessante. Eu acho isso tão interessante porque isso desmistifica muita coisa que acontece na relação, né, do analista e do analisante. E não só nessas relações, mas provavelmente na maioria das relações que tem aí de tratamento. E aqui muito maior, porque a própria carga de trabalho é a vida do paciente no que diz respeito à vida pulsional, né? E aí ele vai colocar aqui, se o médico se esquiva, ou seja, se ele foge, ou remove essa parte afetiva, né, da sua pessoa, ele não vai resolver o problema, tá? Uma vez que o conflito gerador dessa relação, de colocar o analista nesse lugar, vai permanecer inconsciente, tendo apenas desligado a ideia do médico do afeto que gerou essa ligação. O que ele está falando aqui? O que é isso? Ele está falando o seguinte, se você se esquiva, tá? Ou você tenta não ficar nesse lugar, você tá vendo que o paciente está investindo em você tal qual ele investe nos objetos que ele, né, que ele se satisfaz. Se você começa a perceber isso, você começa a se esquivar desse lugar, ou se você remove, ou seja, vira para o paciente e fala assim, olha, você está me tratando tal qual você trata seus objetos de satisfação, seu pai, sua mãe, seus namorados, seus companheiros, seus filhos, seja lá o que for, ou todos eles, se você traz isso e remove, fala, e aqui não é para fazer isso, aqui nós estamos tratando, ele vai falar, você não fez nada. Porque o conflito gerador que fez com que você assumisse o lugar desses objetos permanece intratado, tá? Isso é um mecanismo de defesa que ele vai servir de colocar você como objeto de satisfação pulsional para se defender, mas você não faz uma defesa se você não estiver sendo atacado. E você não protege aquilo que não tem valor. Então, quando o médico, né, no caso analista, acaba entrando nesse lugar transferencial, é um momento, por isso que o Freud fala, até num outro texto nós vamos ver isso, que ele vai falar que é um jogo de xadrez, tá? A análise é muito parecida com o jogo de xadrez. No jogo de xadrez, você tem primeiro as peças que valem pouco. Vamos pensar aí, né, nas primeiras peças, no peão, no cavalo, no bispo, na torre, né? Vamos pensar aí como as primeiras resistências na fala do sujeito, tá? E que o sujeito foi perdendo porque foi pedindo para fazer associação livre e ele foi fazendo, tá?
E ele foi perdendo as peças dele e ele tá mostrando a realidade psíquica dele tá vindo à tona, né? Então vamos pensar no jogo de xadrez, ali tá começando a aparecer quem que é o rei e a rainha, tá? E aí, quando o sujeito percebe que as coisas estão ficando cada vez mais patentes, está aparecendo conteúdo inconsciente dele, ele vai pegar aquilo que é de maior valor, ou seja, a sua rainha, e vai jogar com ela, tá? A fim de proteger o seu território. Mas percebam que a rainha também é a que mais tem valor no jogo de xadrez. Então, o que o Freud está falando é que se você desliga, tá, essa parte transferencial, você também não vai poder tratar, né? Se você se esquiva ou se você remove, de ambas as formas, você não tratou o conteúdo gerador que fez com que você entrasse nesse lugar, tá? É esse lugar transferencial que ele te colocou que é exatamente o que precisa ser tratado, correto? É exatamente isso que precisa ser tratado, né? Ele ataca com aquilo, com o material mais próprio do seu tratamento, tá? Então, o Freud vai falar, se você remover, se você tirar isso da relação, ou se você não quiser entrar nisso, você só vai ter desligado a ideia do médico, né? A ideia do analista, do afeto que estava se ligando a ele, que é esse afeto transferencial. Esse afeto que é do objeto que passou para o analista é porque algo serviu para colocar aí esse afeto nesse analista, não porque ele é objeto, mas para poder resistir ao tratamento. E ao invés de tratar, eu vou tentar me satisfazer com a figura do analista, porque assim eu não mexo na minha questão inconsciente. Então ele está falando, não é removendo, nem se esquivando, que a gente vai conseguir tratar esse paciente transferido, tá? E a transferência, né, de colocar o analista no lugar de objeto, ela só vai se efetivar porque ela satisfaz a resistência, tá? Ou seja, não é pela característica pessoal, porque a gente é bonitinho, legal ou o que quer que seja, com o paciente. É porque ele está resistindo a esse tratamento. E só é quando tem resistência que o tratamento começa. Ou seja, que resistência? A resistência da transferência. Então, esse é um diferencial da psicanálise. Aquilo que mais a impede é o que mais demonstra a sua eficácia, tá? Porque é preciso, a gente não joga fora a parte que interrompe. A gente percebe que a parte que interrompe é a principal que precisa ser tratada, correto? Então, ele vai falar por que essa resistência acontece? Porque quando as deformações do conteúdo inconsciente já não oferecem proteção ao material inconsciente, vale-se da transferência. Por isso que a gente pode fazer essa analogia aí com relação ao jogo de xadrez. Quando nossos peões, torres e bispos todos já foram embora, né? Não mais faz proteção para a rainha, vale-se da própria rainha para jogar. Então é isso. A transferência também vai ser nesse ponto. Quando a proteção na fala já não mais oferece guarida, né? É preciso se valer do próprio conteúdo da transferência, que é exatamente o que precisa ser tratado. Mas ele vai se valer disso para não se tratar. Por isso que a gente tem que estar muito atento a essa questão da transferência,
correto? Estamos aqui com 20 minutos, falta ainda talvez mais uns 10 para a gente terminar esse texto e aí a gente se encontra na parte 3, tá ok? Aproveita, dá uma olhadinha, dá uma lida lá e depois a gente volta aqui para discutir um pouco mais. Até mais!